federal do PT, e Robson Leite, também do PT, deputado estadual. Vamos falar um pouco de política, deputado Edson Santos. O PMDB nacional, nesse recesso que estamos vivendo, ameaça se rebelar contra o governo federal. Parece que há um motim do PMDB contra o governo federal, ocasionado por várias situações. Uma delas é a resistência da presidente Dilma em ceder, em dar ao PMDB mais um ministério. O PMDB quer ter 6 ministérios, como tinha no governo Lula, e não 5. Está de olho no Ministério da Integração Regional, que hoje é controlado por um aliado do governador Cid Gomes. Bom, ao lado disso, o PMDB resmunga que também tem problemas nos estados, nas alianças estaduais, porque não tem o apoio do PT nos estados, cita o caso do Rio de Janeiro como exemplo. Ou seja, como é que o senhor está vendo essa crise? Há quem veja nessa ação do PMDB, nesse período, um movimento quase de chantagem ao governo federal. Qual é a sua análise sobre o que está acontecendo na base governista, especialmente em relação ao PMDB? Não utilizaria essa expressão chantagem, mas o PMDB está fazendo a pressão, né? Tentando avançar mais no âmbito do governo da presidente Dilma. Esse pleito de ter mais um ministério, o PMDB tem 5 ministérios, né? É legítimo, mas nós temos que observar a correlação de força e a consolidação da base política de apoio ao nosso governo. Eu acho que é uma pressão que o PMDB faz de forma legítima, mas a presidente já colocou da impossibilidade de atender a esse pleito do PMDB. O senhor crê que possam ser verdadeiras ameaças de alguns líderes do PMDB, de que podem antecipar a convenção do partido aprovando o fim do apoio à reeleição da presidente Dilma, ou o senhor acha que isso é só pressão? Olha, eu acho que essa aliança que foi construída já há muito tempo, um bom tempo, né? Ela é fundamental para o Brasil. Eu tenho certeza que a direção nacional do PMDB tem a responsabilidade, né, da importância da reeleição da presidente Dilma, e eu acredito que essa hipótese é muito remota. Pode ser que um ou outro líder possa pensar dessa maneira, até porque, por exemplo, se no Rio de Janeiro nós temos o Lindbergh como nosso candidato a governador, na Bahia, ao que tudo indica, o PMDB não vai nos apoiar, né? Então, eu acho que é legítima a pressão, tanto no nível da ocupação de governo, como no nível da questão aqui do Rio de Janeiro, mas as cartas já estão colocadas na mesa. No caso do Rio de Janeiro, nós teremos uma candidatura, que é a candidatura do senador Lindbergh, e o PMDB, ao que tudo indica, terá a candidatura do vice-governador Pezão. E a vida que segue. Vamos ver quem lá na frente terá a condição de dar continuidade a esse momento virtuoso que o Rio de Janeiro está vivendo em função da relação muito positiva, né, do governo do Estado e da Prefeitura com o governo federal. Deputado Robson Leite, o PMDB tenta de toda forma convencer ou impedir o PT de lançar candidaturas regionais que atrapalhem seus candidatos. Uma reunião nessa semana passada, aqui no Rio de Janeiro, com o vice-presidente Michel Temer, o PMDB do Rio de Janeiro fez chegar aos ouvidos do vice-presidente que, caso o PT mantenha a candidatura Lindbergh ao governo do Estado, vai ficar muito difícil o empenho verdadeiro do PMDB do Rio na defesa da reeleição da presidente Dilma. Ou seja, o PMDB do Rio ficaria imobilizado em relação à reeleição da presidente Dilma. O senhor acha que essa ameaça é para valer? Olha, Ricardo, na Bahia, em 2010, o PMDB, ele não apenas não apoiou o Jacques, como lançou candidato contra o Jacques. Não houve nenhuma crise nacional. No Rio Grande do Sul, em 2010, foi o mesmo. Aliás, inclusive, em 2014 também não apoiará a reeleição agora do governador Tarso Genro, a reeleição do governador Tarso Genro, e não há nenhuma crise. Então, no Rio também não haverá nenhuma crise. Não acredito nesse tipo de movimento do PMDB. E eu acho que o PMDB precisa aprender que o que a rua tem dito, né? E aí é uma questão de uma escolha deles, né? A gente entende do nosso partido, cada um faz a escolha de gestão dos seus partidos políticos. Mas a rua hoje está pedindo uma proposta mais participativa. Nós ouvimos isso. O nosso candidato,
está construindo o seu programa de governo de maneira participativa. A gente vai para as ruas, nós fazemos as caravanas para ouvir as pessoas, através de plenárias, debates, discussões, discutir o programa de governo que a gente quer para o Rio, apresentar ao Rio de Janeiro, de maneira a que se dialogue com esse espírito de mudança. O Rio não quer novidade, o Rio quer mudança, mudança com responsabilidade, né? Responsabilidade de quem governa esse país. Ninguém tem dúvida que uma candidatura do senador Lindbergh Farias vai ter uma relação profunda com o governo federal, com as prefeituras também, espírito republicano no repasse de verbas no sentido dos critérios republicanos e mais do que isso. Mas esses repasses com a forte participação das pessoas. Quero recordar aqui que a manifestação mais bonita que eu vi nesse período das manifestações de hoje foi aquela da Rocinha. A comunidade desceu para dizer ao governador do estado que eles não queriam teleférico, querem saneamento básico. A questão não é o teleférico ou saneamento básico, é participação. Quem tem que definir quais são as prioridades de investimento é a população, é o povo. E isso está no nosso DNA, né? Quem inventou o orçamento participativo, quem trouxe esse tipo de conjunto, tem orgulho. Meu primeiro projeto apresentado na Assembleia Legislativa seria o orçamento participativo. Está no nosso DNA, a participação, a democracia, o debate, a divergência, né? Sempre com muito respeito, mas que traga a população para fazer isso. Claro, temos responsabilidade, vamos construir o nosso arco de aliança. O senador Lindbergh é o nosso candidato ao governo do Estado. E essa candidatura, ela é inegociável, irreversível, não tem volta mais. Não. Se há divergência dentro do PT, é quem vai ser o vice. Aqui o PT chegou, né, de abdicar, inclusive, de disputar eleições majoritárias no Rio de Janeiro, já se esgotou. Né? Não só pelo fato de o PT, enquanto partido, ter essa necessidade de se apresentar com identidade própria na sociedade, mas também, eu tenho a mesma leitura que o Robson, o Rio vive um momento virtuoso fruto dessa relação do governo federal com o governo estadual. O senador Lindbergh Farias, dessa base política de apoio ao governo federal, é o que reúne as melhores condições para dar continuidade a esse momento virtuoso. As obras que estão acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro, os investimentos que têm ocorrido fruto dessa parceria, eles precisam continuar. Né? E o nome mais adequado para dar continuidade a essa situação que o Rio vive e que é inédita, né? O Rio vivia muito da briga do governo federal com o governo estadual e nada acontecia no Rio de Janeiro. O Rio viveu um período de esvaziamento econômico muito grande. Então, acho que para não se perder, né, essa oportunidade gerada, fruto da maturidade do PT e do PMDB do Rio de Janeiro, o melhor nome é o do senador Lindbergh Farias. E eu coloco uma questão, Ricardo, que eu acho que é importante de ser frisada aqui. O PMDB, ele pode ser nosso parceiro nessa caminhada. Eu, na minha opinião, não excluo o PMDB do Rio de Janeiro do leque de aliança de apoio ao senador Lindbergh Farias. O presidente do partido, Washington Quapá, prefeito de Maricá, disse que o cargo de senador está em aberto exatamente para uma composição. É nesse sentido que você está dizendo? No sentido de garantir-se uma aliança mais ampla que garanta a continuidade do projeto nacional aqui no Rio de Janeiro. O que a vida tem demonstrado está sendo muito positivo. Deputado Robson Leite, num hipotético governo do PT, o que seria diferente do governo atual Sérgio Cabral? Como seria? No que o PT quer fazer diferente? Olha, a primeira coisa foi o que eu falei, trazer a população para os processos de definição de investimento. Não podemos ter um olhar para o Leblon e um olhar diferente à Baixada Fluminense. Não podemos continuar com uma política de maior investimento do governo do Estado, é o metrô que vai ligar a Barra à Zona Sul do Rio de Janeiro, quando na verdade você precisa olhar para os 6 milhões de moradores que saem de toda a região metropolitana do Rio e vêm para o Rio de Janeiro, e você tem problemas na Baixada Fluminense, tem problemas em São Gonçalo, ou seja, você precisa mudar essa forma de enxergar o investimento no Estado. Não dá para você ter, por exemplo, a malha ferroviária maravilhosa que nós temos, do ponto de vista logístico. Você tem hoje o mais caro para você implementar o transporte sobre trilhos, é a desapropriação e a construção dessa malha, ela já existe. Seria muito mais barato para o Estado, muito melhor, inclusive para quem mora na Barra da Tijuca, que nós transformássemos hoje a supervia, esse desastre para quem mora na Baixada Fluminense, no metrô de superfície, com qualidade, respeitando o trabalhador. Você tiraria os carros do centro da cidade,
Hoje, muita gente vai trabalhar no centro da cidade de carro, quem pode, quase como obrigação. Quem não pode, submete a essa tortura que é o transporte público de massa no Rio de Janeiro. Essa é a mudança de filosofia que a gente, evidentemente, quer trazer para o Rio de Janeiro. Eu vou fazer mais um intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.